Que não é nada absurdo, mas é uma discussão e uma diferença muito grande, principalmente na cultura brasileira, da saúde brasileira para a saúde de outros países, até mais desenvolvidos, até mais avançados em relação a algumas culturas, já que na veterinária isso é histórico, que é a eutanásia. Perfeito. Só que aí eu vou além. Sobre os aspectos éticos da eutanásia, a criterização da eutanásia e o impacto dessa, eu vou chamar da socialização do pet, não vou nem chamar da domesticação, da socialização do pet, né, dentro do contexto familiar, o impacto disso junto com a cultura brasileira na criterização da eutanásia. Tem mudado muito isso? Excelente e quais são as pergunta, discussões? maravilhoso, na verdade. Sim, o impacto gritante com relação principalmente a essa questão de tomada de decisão, indicação, né? Então, é um cenário completamente diferente do que a gente tinha, por exemplo, há 20 anos atrás, né? Então, a gente sabe que, sim, com a evolução dos diagnósticos, com a evolução da tecnologia, inclusive a gente falou de ventilador, né? E, sim, a gente usava ventilador de transporte. Hoje em dia, a gente utiliza o mesmo na medicina. O Hamilton, estamos lá, né? Utilizando, assim, né? Normal, como se fosse um humano ali, né? Então, com toda essa questão, algo que ainda é, infelizmente, muito impeditivo é sim a questão de custo, tá? A hora que a gente fala preço, né? Brasil até menos, mas, por exemplo, Estados Unidos, né? Para eles ainda o custo é mais alto do que pra gente, né? Nesse sentido. Então, essa questão ainda é algo, assim, que não deve ser pautado nisso exclusivamente, óbvio. Mas, se a gente faz uma avaliação na rotina, tomada de decisão, esse tipo de coisa, ainda é algo que pega, né? Quando a gente fala numa diária aí de internação com ventilação de R$4.000, quem fica ventilado um dia? Ninguém, né? Sim. Então, a hora que a gente vai conversar com esse tutor, uma indicação é de pelo menos 3 a 4 dias de ventilação, né? A gente precisa considerar essa parte macroeconômica, né, do cenário, né? Isso é uma coisa. E outra, com certeza, com mais diagnósticos sendo realizados. Hoje em dia, atendi um paciente do trauma. Se eu quiser uma ressonância, em 3 horas eu tenho o resultado. Né? É um cenário de hospital, sabe? Assim, top de linha mesmo. Isso já é uma realidade. É claro que é a realidade do Brasil? Não. Longe, tá? Longe de ser. Eu até brinco, eu falar, sou mal acostumada. Sim, porque eu trabalho num grande centro, né? São Paulo. Então, assim, é uma realidade ainda ínfima perto do que a gente considera Brasil. Mas antes nem num grande centro você tinha essa Exatamente oportunidade. isso. Esse é o ponto, entendeu? Então, a evolução, ela vem acontecendo de uma forma muito rápida, né? E são pontos que a gente precisa realmente considerar. A hora que a gente fala a respeito de tomada de decisão, hoje em dia a gente tem um crescimento absurdo da oncologia, por exemplo. Antigamente, né, a gente tinha muitos pacientes oncológicos que eram realmente, né, assim, havia uma indicação nesse sentido, né? Pensando em eutanásia e tal, porque era aquele não tem mais jeito, sabe? Hoje em dia isso não existe mais. A gente tem protocolos absolutamente incríveis, né, da oncologia, da cirurgia, medicina diagnóstica, paliativismo excepcional. Então, assim, a gente tem pacientes em situações de terminalidade fazendo cuidado paliativo em casa, com um profissional especializado em paliativismo, né? Então, assim, isso já existe pra gente e sim é uma realidade. Global? Não, assim como na medicina, né? Então, se a gente for conversar, a gente tem, sei lá, serviço aí atendendo emergência humano que não tem lactato, né? Quantos por aí? Sim. Né? Então, esse é o ponto que a gente precisa considerar mesmo, assim. É muito... Nos dois cenários, a gente tem muito eu brinco que é a síndrome do vira-lata, né? Às vezes o veterinário tem muito isso. Mas é na veterinária, na medicina não é assim. Ei, peraí. Vai nessa. Olha direito, né? O que você sabe sobre a medicina, né? Então, durante o mestrado também isso me fez crescer, assim, como pessoa de uma forma absoluta. Exatamente por entender isso. Porque chegou uma hora que deu um bugzinho, assim, na minha cabeça e falei, eu quero ir pra medicina. Existiu esse momento. Por quê? Porque eu queria discutir fluido, hemodinâmica, monitorização, ventilação, e eu tava assim, tipo, não vou conseguir fazer isso aqui, sabe? Isso há anos atrás, né? E eu falei, acho que eu vou fazer medicina. Aí, beleza. Aí veio o mestrado na minha vida, e aí, na troca de experiência, principalmente nas disciplinas do mestrado, né? Que a gente conversava com o pessoal do interior, a galera falando, não tem lactato. E eu bem mal acostumada com o meu lactatinho aqui do lado, sabe? Com a minha gaso, beira-leito, assim. Eu parava e pensava, peraí, cara, será, né, que faz sentido? Então, a gente tem muito essa de não entender o outro cenário e
e, né, e trazer informações e dogmas errados pra gente, né? Então, sem sombra de dúvidas, assim, nossa evolução foi imensa, né? Nossa evolução, que eu digo, da medicina veterinária nesse sentido de indicação de eutanásia, exatamente por conta de tudo isso que a gente consegue oferecer para o nosso paciente, para nossas famílias, com relação a um cuidado excepcional, né? Então, assim, evoluímos muito, graças a Deus, né? Que a gente continue. Chega a ser comum na cabeça da população, né? Isso é comum até apresentado em filmes. Pô, um dos filmes que eu mais vi minha filha chorar, até eu choro, pô, que quando eu li o livro eu chorei, que é Marley e Eu, que discute, fala sobre a eutanásia do Marley. Você saber que é fatos reais, então fica um pouco mais Total. impactante, né? Mas é interessante saber que essa evolução tem diminuído a incidência Perfeito. mas ao mesmo tempo tem lapidado e sofisticado ainda mais o critério. Pô. Isso Total. Que é um ponto que a ciência e a saúde já têm discutido em humanos, mas um aspecto cultural é muito limitante ainda, principalmente no Brasil, né? Perfeito. Também acho. Concordo completamente.